transição planetária. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. De espíritos nobres e a desencarnação sem retorno à Terra de espíritos comprometidos com o mal, um período de bênçãos, uma nova Canaã, em realidade, um mundo menos de sofrimento, que ele denominou como mundo de regeneração. Este problema é de longo curso e nós vemos que, para tanto, a ciência, a tecnologia, mas também a ética moral do Evangelho devem contribuir fortemente. E notamos já as diferenças entre a velha mentalidade e a nova construção de um mundo de paz. É uma transição, esse período que nós estamos passando entre o mundo anterior de dores, amarguras e este mundo de esperanças. Pois é, Haroldo, as escrituras dizem que os tempos são chegados. A gente pode dizer que em plena transição, assim, essa transição que está acontecendo realmente no nosso planeta, os tempos efetivamente já chegaram? É uma que a gente chama de uma esperança de renovação do mundo. Os antigos, em vendo a injustiça se alastrar por todo o mundo e vendo os justos serem perseguidos e sofrerem por terem uma fé, por serem pessoas dignas, que seguiam princípios morais e éticos, eles se perguntavam: quando virá o tempo em que os injustos serão levados a um tribunal divino para serem responsabilizados pelos seus atos? Então criou-se essa expectativa, essa esperança da renovação do mundo. Isso está cantado em todos os profetas, Isaías principalmente, e o Consolador Prometido, o Espiritismo, ele retoma essa linguagem e aproveita a ideia, porque é verdadeira, né? Retomando a fala do Divaldo, Deus renova os mundos como renova os seres. E chegado esse momento de renovação agora, é uma ação de saneamento geral, em que os bons vão ser valorizados, os valores éticos, morais vão ser respeitados e aplaudidos, os heróis serão os humanistas, né? Como o Divaldo, e os nossos irmãos que ainda estão presos à maldade, à crueldade, serão vistos como doentes que precisam de tratamento e não como ídolos para serem adorados. Pois é, Haroldo e Divaldo, nós estamos nessa realidade que é tão instigante. A transição planetária é um momento de crise, é um momento de convulsão, parece que tudo está um tanto quanto às avessas. Até que ponto, de fato, nós não estamos à beira de um final de mundo? Uma pausa agora no vídeo e você vai ver um outro vídeo complementar a esse, que complementa esse assunto. Depois que retornamos com esse vídeo. Nostradamus continuou a ser um profeta polêmico, mas em Yorkshire, na Inglaterra, outra vidente estava tendo visões de imagens nítidas do que viria a acontecer. Mother Shipton was a contemporary of Nostradamus. She was born in the late 1400s and died in 1561, just about 5 years before Nostradamus. Mãe Shipton descreveu detalhadamente em versos o que ainda estava por vir. Em rimas toscas hei de proferir sobre coisas que estão por vir. Ao redor do mundo o homem vai voar com a mesma rapidez de um piscar. Debaixo da água o homem caminhará, escreverá, dormirá, conversará. Pois nos remotos dias que virão as mulheres até calças usarão. E a homens imitarão de toda maneira, inclusive aparando a cabeleira. É dito que ela também previu a Segunda Guerra Mundial e o fim do mundo que conhecemos. Em 1926, construam casas leves para vocês, pois espada e fogo varrerão a terra no clamor reverberante da guerra. Tremerá quem nesse século viver de horror com o que vai ver. Tempestades farão o mar rugir quando Gabriel nas praias surgir, e ao soprar sua trombeta, o som profundo, tudo vai morrer e nascerá um novo mundo. Nós podemos ler com muita propriedade Marcos 13, quando Jesus dita o célebre sermão profético e faz uma das análises mais profundas nesse caráter do porvir. Porquanto todos os anúncios que ele apresentou, ao referir-se à decadência do templo,
que ele poderia reerguê-lo em 3 dias, e ao ser perguntado pelos amigos, mas como seria isso? Quando acontecerá? E ele narra de uma maneira excelente e trágica, culminando com uma promessa de ternura: e se eu não rogasse ao meu Pai para que diminuíssem as dores, nem todos suportariam. É este período que nós estamos denominando como período de crise. Aliás, toda época que se vai renovar é precedida de uma crise. A crise existencial, a crise comportamental, a crise financeira. Então, isto é realmente sinal dos tempos novos. Quando se fala na crise hoje que toma conta da Terra, ponho-me a pensar qual seria a causa básica. E vamos encontrar essa causa no ser. Enquanto nos não tornarmos melhores, as crises repetir-se-ão. Porque somos células básicas do organismo social. E se torna indispensável que hoje, agora, comecemos o nosso trabalho de mudança para melhor, tornando o mundo melhor. Faz muitos anos eu li de uma pensadora positivista uma frase muito curiosa. Ela dizia: quando alguém cai, a sociedade cai com ele. Pareceu-me uma frase pessimista. Então eu diria: quando alguém se levanta, a humanidade com ele se levanta. E me recordo também de uma outra frase de um dos pais da física moderna, quando falou que se uma pluma se movimenta às margens do Pacífico, esse movimento influencia todo o universo. Então, o universo é resultado dos nossos pensamentos. E estamos vendo o efeito dos pensamentos anteriores, agora transformados em crises existenciais, econômicas e internacionais. Divaldo, assim, Haroldo, parece que essa convulsão toda vem de uma forma tão potente que a gente dá a impressão que nós estamos só enxergando isso, esse momento. Há alguma esperança em termos de solução? Porque o mundo parece estar ruindo. Assim, como disse o Divaldo, a humanidade elegeu um projeto que foi tomar o ser humano na sua fragilidade como centro do universo e como medida. E agora nós chegamos a um fracasso, uma espécie de falência desse modelo. E chega o momento agora em que a gente percebe que Deus precisa ser trazido de volta ao centro da nossa consciência, como diz a Joana, do nosso coração, para que nós tenhamos um rumo, valores que estejam acima das nossas fragilidades humanas. Nós estamos preparados para isso, Haroldo? Eu acho que descemos tanto, ainda vamos descer mais um pouco, e que chega um momento em que não há mais alternativa a não ser subir. Nós não estamos no auge da crise, não, Divaldo? Ainda não. Segundo os benfeitores espirituais, esse processo de decadência moral não tem fundo. Como uma escada que não tem último degrau. Sempre se pode descer um pouco mais. No entanto, nessa descida dos valores ético-morais, a perda de sentido humano nos fará tão amargurados, como afirmou Haroldo com propriedade, que a única alternativa é ascender, é libertar-se dos miasmas, dos pântanos, dos vales sombrios por onde temos andado, na direção dos planaltos da fé. Faz 280 anos aproximadamente que um pensador inglês, Thomas Hardy, anunciava: o ser humano perdeu o endereço de Deus à sua época. Eu tomaria emprestada a sua frase e dizia: o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. O indivíduo perdeu as opções, passou as opções aligeradas, aos prazeres imediatos, ao desfrutar do tempo agora, olvidando que o agora, ao iniciar-se o prazer, já é passado também. E essa sede que faz lembrar a sede da água do mar, sempre se sorve mais, está levando-nos a buscar uma água diferente, a da tranquilidade e da harmonia que o Evangelho de Jesus nos pode dar. A fazer este homem, que é o nosso modelo e guia, voltar a comungar conosco, tirá-lo da cruz e colocá-lo ao nosso lado como um amigo que conversa, que participa das nossas dores, e que nós introjetaremos de tal forma que ele reflita na nossa palavra, no nosso comportamento,
e consiga mimetizar outros. Então é assim que nós pensamos essa transição planetária. Nós estamos ao vivo, já começando aqui a receber as primeiras perguntas. Solicitamos aos nossos amigos que façam as suas perguntem, né, as suas sugestões que tiverem, enfim, as dúvidas, para que a gente possa aqui, com a presença do Divaldo e do Haroldo, responder. Haroldo, a questão do Apocalipse, nós poderíamos afirmar que estamos vivendo nesses tempos finais o que foi previsto por João Evangelista ao redigir mediunicamente o Apocalipse? Eu diria que nós estamos assim nos últimos ais do Apocalipse, porque a partir do momento que João tem as suas visões lá em Patmos, daquele momento em diante começa a se concretizar o Apocalipse, porque o próprio livro ele mostra um desenrolar. Abre-se selos, aí no último abre mais um conjunto de fatores que vão se abrindo. E é importante a gente perceber que é um processo. As coisas vão acontecendo aos poucos, mas a gente não deve ser tomado de medo, porque tem um amparo espiritual. Esse não é um processo caótico. É interessante isso. A impressão que dá eu estou até com o livro da Joana, né? O Seja Feliz Hoje, que é o último lançamento, e ela fala isso. Sobre essa superfície de caos, há uma ordem mais profunda que nós não podemos entender. É como uma casa que está sendo reformada. Se você não tem o projeto arquitetônico em mãos, você só consegue ver o que está sendo tirado do lugar. Mas você não consegue visualizar para onde está indo a obra. Eu penso que nós estamos vivendo isso. O projeto arquitetônico está nas mãos do Cristo, né, Divaldo? Ele tem a visão do que será. Ele sabe o que ele quer. Aonde ele que terra ele quer. Mas nós estamos vendo a parede ser quebrada, o chão em buracos. É também preciso, principalmente nós que guardamos a fé e temos essa esperança, não perdermos de vista, como diz Bittencourt Sampaio, que Jesus segue no leme. Isso é conduzido, as coisas têm um propósito. Por mais que nos aparentem estarem na desordem, há uma ordem profunda sendo construída. E seres que nos amam e que se adiantaram, voltam por amor para nos ensinar a dar os passos que eles deram. Isso é muito confortante. Eu acho que essa é uma contribuição que o Espiritismo tem a dar aos corações em sofrimento. Nós estamos amparados pelos seres que nos amam, seres que já estão onde nós ansiamos chegar. Divaldo, o Geraldo de Araújo, pelo YouTube, está perguntando o seguinte: Divaldo, eu queria saber se com essa transição planetária a natureza sofrerá alguma transformação. Para melhor, sem dúvida. Embora sejamos destruidores da natureza, o animal mais perverso, entre aspas, que existe dentro do fenômeno da ecologia, essas mudanças também são inevitáveis. Quando desapareceram os dinossauros, vieram animais melhormente equipados para viver, menos ferozes, mais preparados para as mudanças climatéricas. Agora a natureza experimentará uma mudança, porque nunca houve tanta preocupação humana pela mãe natureza como nós vimos pela segunda vez na história Francisco de Assis ser o verdadeiro pai da ecologia. Mas Jesus o antecipara, porque ele sempre procurou o altar da natureza. O seu templo era o coração humano, como afirma Leon Denis. Mas, em realidade, ele viveu em a natureza para demonstrar-nos o respeito a essas paisagens embelezadoras da terra. E, naturalmente, haverá uma delicada transformação, tanto na flora como na fauna. E eu iria atrevidamente a um pouco mais longe, na própria constituição planetária. Porque, naturalmente, o magma no interior do planeta terrestre seria expulso. A superfície do planeta seria ligeiramente modificada. Uma pausa agora no vídeo e você vai ver um outro vídeo complementar a esse, que complementa esse assunto. Depois retornamos com esse vídeo.
The apocalypse is coming, sooner or later. But what wave of catastrophe will the Four Horsemen ride in on? And will that final cataclysmic event be the work of Mother Nature, man, or an unseen force more powerful than either? In the next 2 hours, we'll explore the most plausible, the most popular, and the most frightening routes to humanity's end. Beginning with the scenarios that could kill us before tomorrow, and working outward toward those that await us further down the road. There are at least 4 looming doomsday scenarios that could make today your last day on Earth. One involves the time bomb ticking underneath America's most famous national park. Yellowstone. It's a name synonymous with summer road trips and stunning natural beauty. But underneath its pristine landscapes, a monster is waiting to be unleashed. Few of the camera-toting throngs who visit the park each day realize they are standing on a supervolcano that has enough power to blow them all to kingdom come. And you say, well, it could erupt tomorrow, or it could erupt 50,000 years from now. But the point is, there's not a clock. There's not a little alarm clock that's one day gonna ding and the thing is gonna explode. The volcanic giant beneath Yellowstone is a monster waiting to be unleashed. If it erupts again with the same force as it did 2.1 million years ago, the consequences would be unimaginable. The first eruptions would be explosions of steam and ash. Then, within days or even hours, a series of colossal ejections of lava, ash, and smoke would set the sky ablaze and send deadly volcanic debris hurtling hundreds of miles. Ash is going to fall from the sky for days or weeks as though it were a blizzard. But this isn't snow, it's powdered rock, ash. And as that mixes with any kind of rain or moisture, it's going to basically turn into cement, a layer of cement that could be several feet deep in some places. The weight of that is going to do unbelievable amounts of destruction. Houses, buildings, bridges, they're all going to fall apart. The devastation wouldn't end at America's shores. The debris from the eruption would penetrate the stratosphere, drift around the planet, and cause global temperatures to plummet into what scientists term a volcanic winter. In any volcanic eruption, you're going to have release of a lot of steam, carbon dioxide, and usually sulfur dioxide as well. Those go off into the atmosphere. It's the sulfur gases that go up into the stratosphere and react with water and form little droplets of sulfuric acid. And this sulfuric haze lasts for a couple years, and that's what blocks out the sun and cools the Earth. Over a few years, Yellowstone's mega eruption would begin to transform the planet, turning deserts into tundras and rainforests into barren wastelands. The sudden freeze would paralyze what's left of society. It's obliterating the sunshine for 2 or 3 growing seasons that causes agriculture to fail and causes the economy to fail and causes people to starve. And when people starve, we know frequently it leads to rebellion and insurrection and warfare and just the whole system. It's the domino effect. Imagine our entire existence endangered by one cranky caldera. But here's the real kicker. Yellowstone isn't the only so-called supervolcano lying dormant beneath our feet. There are potentially 7 supervolcanoes around the world. From New Mexico to Indonesia, Siberia to Japan, California to New Zealand. Beneath Yellowstone is a vast underground reservoir of magma that lies at a depth between 5 and 15 miles beneath the surface. This underground chamber of semi-molten rock is nearly 45 by 35 miles across, blocked from reaching the surface by the Earth's crust. But when the pressure finally reaches the breaking point, the stage is set for a catastrophic eruption. Supervolcanoes are not like the cone-shaped volcanoes that we all know, and it's kind of central casting volcano and it pops out.
Supervolcanoes are entirely underground. Shifts in the Earth's tectonic plates may be responsible for Yellowstone's hotspot, but a definitive answer has yet to be found. It's still a controversy exactly why the Yellowstone hotspot is here and how it's moved with time, but what we do know is that there's a tremendous amount of heat and magma being created in this general area. If Yellowstone does decide to blow its top, a chain of events would unfold that haven't been seen on Earth in 75,000 years. The last supervolcano killed off on the order of 90% of the human species was back then. In today's terms, that would be about 5.5 billion people. Think twice next time you get the urge to hop in your RV and head for Old Faithful. Yellowstone has blown its lid in a big way at least 3 times before. 2.1 million years ago, 1.3 million years ago, and 640,000 years ago. At that pace, roughly every 700,000 years, we could be due for another Earth-changing. To fully comprehend the scale of Yellowstone's might, you would need to be miles above the Earth. Its caldera makes even the largest volcano seem like nothing more than a pimple. The caldera of a volcano is a crater that's left after a lot of the magma has emptied out of it and the overlying land has crushed down into it. In the case of the Yellowstone caldera, you're talking about something that's about 34 miles wide by about 45 miles long. If all of your conceptions of a volcanic eruption are based on pictures you've seen of volcanoes at Hawaii, prepare to readjust. Even one of the most famous eruptions in recent history, Mount St. Helens, would pale in comparison to a supervolcano. Yellowstone's past has given us a sneak peek at what's possible when America's favorite national park decides to send a message from the belly of the beast. When Yellowstone exploded 2.1 million years ago, it ejected 2,500 cubic kilometers of molten rock, 6,000 times more than Mount St. Helens. It's hard to visualize 6,000 times, but I frequently ask visitors, have you ever written a personal check for $1,000? Most say they have. And then I ask them if they've ever written a personal check for $6 million. That's 6,000 times difference as far as buying power. Think of that in terms of volcanic eruptions, and you can begin to conceptualize the forces involved. The only thing more frightening than the power of a supervolcano is its unpredictability. Even for the experts, determining when and where one will erupt is the ultimate guessing game. But there is one telltale sign to watch for. But if you imagine very hot rocks starting to move its way upward in the ground, that rock will be fracturing the other rocks, so you'll be getting hundreds to thousands of earthquakes. A mudança para que o clima se torne mais favorável, sem as temperaturas muito elevadas nem muito baixas. A inclinação do eixo da Terra tão decantado pelo Instituto de Geofísica iria adquirindo uma certa verticalidade para proporcionar uma natureza mais bela e mais respeitada. Nós modificaríamos hábitos ultramilenários para podermos viver sem necessitar das grandes matanças. Encontraremos soluções para os problemas da destruição, como observamos neste momento, a destruição das florestas para alargamento das habitações humanas, o desaparecimento de muitas espécies ou espécimes que tiveram seus lares destruídos, eles estão invadindo os lares dos chamados civilizados. Então, essa transformação será generalizada. Eu anelo e sonho por este momento que virá e que já está acontecendo desde quando Allan Kardec nos apresentou a nova luz, a luz da certeza e da esperança através do Espiritismo, a mudança de natureza física, moral, emocional do planeta terrestre. Maravilha. Ok, nós temos uma pergunta aqui
do Felipe, que nos faz via YouTube, Haroldo. A gente vai fazer a pergunta e nós vamos chamar um intervalo para ficar a curiosidade aqui, tá certo? O que os espíritos dizem? O que os espíritos dizem acerca da degradação planetária que estamos causando na atualidade? Exatamente o que o Divaldo está falando, né? O que os espíritos nos dizem a respeito disso? Pode começar a responder. Pode começar? Bom, o ambiente, como a casa, reflete o morador. Então, o que a espiritualidade sempre advertiu é que o ambiente em que vivemos retrata o nosso estado psíquico, o nosso estado de ânimo. Então, era previsível, sim, que num processo de degradação moral, intelectual, esse processo nós vivemos hoje no mundo em que a mediocridade é aplaudida. Hoje nós vivemos um momento em que a mediocridade é aplaudida. Impressionante, né? Os nossos heróis não são as professoras, os professores, os educadores, os homens e as mulheres de bem, que se sacrificam para sustentar a comunidade. São outras criaturas que às vezes vivem da exploração alheia. Então, esse processo de degradação moral, ele se reflete no ambiente, é natural. Então, é claro que os espíritos aguardavam que isso se refletisse. Mas, quando Jesus traz o Evangelho, ele o traz na certeza de que o homem interior será renovado. E quando se renova o homem interior, o ambiente segue naturalmente e passa a refletir o ser humano que o habita. É como um estudante de música. Quer dizer, um aluno inicial, ele não necessita ainda de um instrumento de altíssima performance. Mas à medida em que ele se torna um executor mais hábil, mais sensível, ele vai demandando um instrumento adequado até que ele chega ao ápice de se tornar um grande intérprete. Aí ele precisa de um instrumento muito refinado que dê conta de expressar a sua sensibilidade, a sua sofisticação. É assim também com o mundo. Ok, muito bem. Nós estamos conversando com o Haroldo Dutra, com o Divaldo Franco. Vamos para um breve intervalo para conhecer um pouquinho mais o trabalho de Divaldo Franco na Mansão do Caminho. A gente volta daqui a pouquinho. A partir de 1952, em Salvador, na Bahia, esta agradável área de jardins coloridos começa a ser palco de inúmeras histórias de superação. Superação da dor, da desesperança e do abandono. Em uma das áreas mais pobres de Salvador está a Mansão do Caminho. Por aqui já passaram até hoje cerca de 35 mil jovens e crianças que encontraram nesse local uma última alternativa de sobrevivência. Uma obra de amor erguida em homenagem à Casa do Caminho, nome dado em referência ao local criado pelos primeiros cristãos para abrigar os mais desalentados da época. O espaço é um complexo de 78 mil metros quadrados e abriga setores de saúde com policlínica, laboratório e centro de parto normal. Em um projeto educativo de vanguarda, contempla Escola de Educação Infantil e de Primeiro Grau, curso de Informática, espaço de educação integral e de artes. A Mansão do Caminho ainda conta com um importante setor de assistência social que atende a necessidades específicas da comunidade, como auxílio a idosos e portadores de doenças irrecuperáveis. Por trás de todo esse empreendimento de amor está o pai de mais de 600 filhos adotivos, registrados em cartório em nome de Divaldo Pereira Franco, o tio Di. Ainda na infância,
despontaram as primeiras experiências com a mediunidade, atributo que o direcionou para a execução dos ideais que abraça desde jovem. Em mais de 6 décadas já ou mais obras, a maioria já traduzidas para outros idiomas. Já esteve em 60 países divulgando as ideias espíritas cristãs. O reconhecimento em mais de 600 títulos e condecorações recebidos no Brasil e no exterior. Entre eles, o título Honoris Causa em Humanidades, pela Universidade de Montreal, no Canadá. Em 2013, deu início ao movimento Você e a Paz, visitando os bairros mais populosos de Salvador, divulgando o movimento ecumênico a favor da paz e da não violência. Em abril de 2013, em decorrência dessa nobre iniciativa, foi convidado a discursar na sede da ONU em Nova York. Divaldo Pereira Franco representa um dos maiores exemplos brasileiros de pacifismo em atuação pelo mundo, recebendo o título de Embaixador da Paz, concedido pela Ambassade Universelle pour la Paix, em Genebra, na Suíça, em 30 de dezembro de 2005. Seu esforço em prol dos mais necessitados tem contagiado milhares de pessoas no Brasil e no exterior. Hoje, o jovem idealista, que há mais de 60 anos escolheu o amor, recolhe o apoio de uma admiração de uma multidão de pessoas. Podemos tranquilamente dizer que ele é um dos maiores humanistas do país. O professor Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco continua recebendo homenagens de várias partes do mundo. Homenagens essas que poucos homens receberam. Na comemoração de O Livro dos Espíritos em São Paulo, 15 mil pessoas fizeram justa homenagem àquele que passou toda a sua vida amando, educando e levando aos 5 continentes a mensagem de amor e de paz da doutrina espírita. O desejo de Divaldo Pereira Franco é conclamar as mentes e corações para uma importante reflexão, a necessidade urgente de ser firmado o inadiável compromisso entre você e a paz. Estamos de volta ao vivo com Entre Dois Mundos, sendo acompanhados por milhares de pessoas em todo o mundo. Muito obrigado por sua audiência. Temos aqui, Divaldo, a pergunta de Fabrício Salles. Ele diz o seguinte: antes de entender a Deus, o homem não deve entender a si mesmo? É inevitável que isso aconteça, porque sem autocompreender-se, como poderá compreender aquilo que é exterior? Não se entendendo a si mesmo, que é uma proposta psicológica e que tem resultados materiais, como conceber Deus que transcende a nossa capacidade? Por isso, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o método mais prático, mais eficaz para se ser feliz neste mundo e superar as más inclinações. E vem a resposta, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa busca interior é a viagem para a busca do Deus interno. E depois que o encontrar, permitir que esse fascículo de luz, na opinião de Emmanuel, através do venerando Chico Xavier, transforme-se no incêndio interior que faculte o entendimento de Deus, o autor do cosmos. Que maravilha. Haroldo, Adriana do Vale aqui pelo Facebook. Quem foram esses espíritos que hoje fogem da Síria, já que a gente está falando nesse mundo em transição, não é? E os que atualmente habitam com tanto sofrimento no Haiti? Bom,
Difícil. Sem adentrar numa informação precisa reencarnatória, porque aí nós precisaríamos do Divaldo concentrar e utilizar a sua mediunidade, né? Mas nós podemos fazer uma avaliação, porque nós costumamos nos esquecer de diversos movimentos trágicos da humanidade. Eu vou dar um exemplo. Ao ler o livro Paulo e Estevão, tem um momento em que Paulo está em Roma e bairros de judeus, mas que cristãos, quer dizer, judeus convertidos ao cristianismo, moravam, foram denunciados por próprios judeus, as autoridades romanas, e homens, mulheres e crianças foram surpreendidos no meio da noite, presos e levados ao sacrifício. Esse tipo de fenômeno de perseguição religiosa ocorreu, por exemplo, em Alexandria, com a Hipátia, a grande sábia grega. Então, nós, espíritos que habitamos a Terra, já passamos por diversos movimentos de intolerância política, religiosa, intolerância sexual e vários tipos de intolerância. E muitas vezes ocupando a posição de agressores e de intolerantes. Então nós poderíamos citar na própria Revolução Francesa, nas Cruzadas, vários movimentos. E agora é natural que no momento atual, aqueles espíritos mais comprometidos, mas que já se encontram em condições psíquicas de enfrentarem essas mazelas, optem, peçam ou sejam levados compulsoriamente a locais em que há maior probabilidade disso ocorrer. É o que está acontecendo. Como a Síria, o Haiti e outras regiões. Porque é um processo, eu me lembro aqui de uma palestra do Raul Teixeira, que a gente imagina que os benfeitores ficam conduzindo as pessoas. Vem cá, meu filho, agora eu vou te conduzir para você desencarnar, para você resgatar. Imagina que tarefa difícil, né? Não é assim. É um processo de atração magnética. Há registros em nós que geram uma espécie de magnetismo da nossa personalidade, que nos atrai para circunstâncias que nos levarão a depurar esses registros. Então, e aí essas criaturas se reúnem, às vezes de forma inconsciente, em ambientes onde há uma probabilidade enorme. Por que a probabilidade enorme? Porque lá estão reunidas milhares de criaturas com as mesmas tendências. Então é natural que o estupim esteja pronto para ser aceso. É assim que nós devemos encarar isso. Mas sempre lembrando que tudo isso faz parte de um quadro também de experiências, porque ao optar pelo mal, e o Criador, em respeito ao nosso livre-arbítrio, nos dá esse direito, é preciso experimentar todos os seus sabores. E quando Kardec fala do Código Penal da Vida Futura, que é arrependimento, expiação e reparação, eu ficava sempre me perguntando, sabe, Divaldo? Ora, se eu já me arrependi, e se eu vou reparar, por que expiar? Qual a necessidade? Então eu fui meditando e entendendo, né, a minha visão, né? Que a expiação é quando Deus te troca de lado. Porque uma coisa é você estar na posição de quem agride. Outra coisa é você estar na posição de quem foi agredido. Essa inversão de papéis provoca uma profunda transformação no nosso psiquismo, porque a gente passa a valorar de modo diferente certas condutas. É como nossa avó nos dizia, pimenta no olho do outro não arde, né? Exato. Então, quando a providência divina nos coloca numa outra posição, aí nós, como diz a Joana, nós reconfiguramos o nosso sentido psicológico da vida.
você estabelece uma nova pauta de valores. Haroldo, é doloroso, mas é necessário. É verdade. Dói, mas é preciso, né? É necessário. Você citou aí o nosso querido Raul Teixeira, que está aqui conosco no estúdio da FEB TV aqui em Brasília. Divaldo, Queixim e Mura, pelo YouTube, pergunta o seguinte, e o nosso tempo vai voando, é impressionante, né? Sobre as datas 2019 e 2059, qual marcará a transição efetiva dos mundos? Penso que não será uma fatalidade pré-determinada, porquanto as leis divinas são de justiça, mas também de misericórdia. Na profecia anotada por Marcos, Jesus refere-se que se ele não interferisse junto ao Pai, as dores seriam muito maiores. Disse-o em outras palavras. Então estabelecer-se uma data para que seja definitiva. Então no dia X acontecem muitas tragédias e no dia Y estaremos todos modificados. É um pouco de utopia. Quizás nesse período haja algum acontecimento marcante. E quanto à afirmação ser colocada na boca de Chico Xavier, eu confesso que a mim me surpreendeu muito, para que ela fosse feita após a sua desencarnação. Muitos anos depois, utilizando-se da memória mediúnica. Muito bela a colocação. Mas a mim me parece que se o Chico houvesse pedido segredo, esse segredo seria em tempo indeterminado, em homenagem e respeito à sua palavra. Mas desde que veio ao conhecimento público, estabelecendo-se que era a sua palavra, eu confesso pessoalmente que espero o ano 20 com muita tranquilidade, o ano 22, o ano 50, o ano 60, porque vai depender muito essa transição da nossa mudança. Se modificarmos de atitude mental, de atitude comportamental, se de repente preferirmos o abraço fraterno à traição, ao estado de desgaste da criatura humana, mudam-se os métodos, os recursos da reparação, que está incluindo-nos a nós todos. Uma pausa agora no vídeo e você vai ver um outro vídeo complementar a esse. Peraí, Haroldo. Ok. Ismael, antes da codificação, um pouquinho antes de 1831, antes de se encerrar o primeiro reinado, reúne a pleiade de espíritos que cooperam com ele, e várias pleiades se reúnem, e ele diz assim: não ignorais que estamos no século do advento do Consolador. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. Serão 100 anos? Serão? (1857) mais 100? 1957 mais 100? 2057. Francisco Cândido Xavier no Pinga Fogo. Chico, em que data aproximada entraremos na regeneração? Resposta do Chico: Emmanuel nos diz que por volta de 2057. Ok. Se eu tenho uma semana em que cada dia é 1000 anos, cada dia é igual a 24 horas. Tranquilo aqui? Quantas horas tem um dia? 24. Se nessa semana um dia são 1000 anos, quanto vale a hora? Quanto vale a hora? 1000 dividido por 24. Sabe quanto dá? 42 anos. 2057 menos 42 dá 2015. Meus amigos, bem-vindos. Vocês são os trabalhadores da última hora. Isso significa que o que não foi feito em 6.000 anos, nós teremos que fazer em 42. Por quê? Porque não importa a quantidade, o que vale é a qualidade. Se você for um verdadeiro espírita nessa encarnação, vale 20 encarnações.
Se nós conseguimos cumprir o nosso papel em 40 anos, em uma vida, pode significar um trabalho que você está fazendo há séculos. Porque a transformação moral não é um processo linear. Se você transforma moralmente, você dá um salto. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Porque não importa se você começou há 6.000 anos atrás. Você ficou 6, é aquela pessoa que tem 50 anos de empresa e é o pior funcionário. Porque tempo não é sinônimo de competência. Pode ser um indício de competência. Tempo pode ser um sinal de competência, mas não é equivalente. O tempo só é sinônimo de competência se você usou cada minuto para se aprimorar. Então, quem recebe o salário primeiro? Os trabalhadores da última hora. Porque em 42 anos, último capítulo do livro A Gênese, reencarnações estão sendo preparadas, muitos já nasceram. Os arianos vão reconectar-se com a sua origem espiritual. Vão abrir o cofre e vão deixar o coração bater. Vão entrar em contato com seus sentimentos. Vão perceber que Deus é um Pai amoroso. E os povos vão se dar as mãos para limpar os destroços, as ruínas e construir um novo mundo, em que o progresso civilizatório ande de mãos dadas com o progresso moral. Nesse dia, amigo, todos seremos irmãos. Ninguém passará necessidade. Todos teremos educação. Todos teremos cultura, arte. Todos seremos religiosos bondosos, amorosos, felizes, alegres, sem nenhum exagero, sem nenhum excesso. Nos amaremos, teremos relacionamentos profundos, respeitosos, intensos. Jamais levantaremos a nossa mão para ferir alguém. Jamais prejudicaremos o nosso semelhante. Nesse dia, o nosso Cristo vai dar uma festa. A festa espiritual da regeneração da terra. Ele está recrutando, está contratando. Ainda há tempo de entrar nas filas e ajudar no projeto. Você não tem que fazer nada de mágico, você só tem que fazer o que você nasceu para fazer. Mas faça. Você nasceu para ser enfermeiro? Seja um enfermeiro. Você nasceu para ser um músico? Seja um músico. Não importa. Faça o que você nasceu para fazer, com espiritualidade, com dignidade moral, com respeito ao outro. Vamos trabalhar pelo bem comum. Bem comum. Nós temos que construir um mundo para todos. Chega de querer fazer um paraíso só para a gente. Esse foi o erro dos hebreus, o erro dos hindus e o erro dos egípcios. No fundo, quando Deus nos expulsou do paraíso, o que Ele queria mesmo é que a terra inteira fosse transformada num jardim do Éden. Mas para isso, Ele precisa de jardineiros. Muito obrigado, gente. Boa noite para todos. O Haroldo fez uma colocação que eu nunca tinha pensado a respeito da reparação. É muito bom quando nós somos o algoz, mas quando mudamos de postura, estamos no lugar do outro, é muito diferente. E isso ocorreu-me num dia que eu estava muito cansado e encontrei uma pessoa que não tinha tato psicológico e me tomava muito tempo. E, gentilmente, eu aqueci,
até chegar o momento em que eu não aguentava mais, estava abalada a saúde. E nesse momento eu ia pedir para a pessoa cessar, porque eu desejava libertar-me. Então eu ouvi suavemente a voz de Joana de Ângeles dizendo assim: meu filho, coloque-se do outro lado. A sua posição muito cômoda, você está ouvindo, você vai aconselhar. Parece-lhe cansativa a queixa do sofredor. Mas se fosse você o sofredor, que faria? Eu então sorri e disse assim: pois é, meu filho, como é mesmo que foi? Vamos ouvir de novo. Vamos começar tudo de novo. Essa resposta aí do Divaldo. Posso tomar uma partezinha? À vontade. Assim, né? Pois não. Porque essa questão das datas, precisa tomar um cuidado com... Até aproveita aqui o Sidney, né? Exatamente, ele está perguntando sobre essa questão. Gostaria de saber sobre a data limite. Olhando para a natureza, como diz Cassimiro Cunha, é a cartilha da natureza, porque Deus escreve no livro da natureza. Quando nós dizemos, começou hoje a primavera, ninguém imagina que meia-noite você estava no inverno rigoroso e no dia seguinte acordou e está tudo cheio de flores. Exatamente. A natureza apresenta, evidentemente, datas, porque as estações elas estão vinculadas ao movimento de rotação da Terra em torno do Sol. E a Terra movimenta-se em torno do Sol, mas o Sol se movimenta em torno de outras coisas, que se movimentam em torno de outras coisas, a própria galáxia se movimenta em torno... Então, há um movimento geral no universo inteiro que gera ciclos. Mas esses ciclos não implicam em calendários humanos. Eles estabelecem etapas. E essas etapas, elas se dão num processo gradativo. Como é? Você está vivendo o inverno começa, fica rigoroso, vai decaindo, a primavera começa de leve, atinge o seu ápice, decai, o verão chega, o outono e novo inverno. Quando a gente entende isso, a gente para de pensar em dia. Por isso Jesus disse, daquele dia e hora, nem o Filho, nem os anjos sabem, mas só o Pai. Porque você vai entrando em ciclos cada vez mais amplos que fogem à nossa compreensão. Então, eu acho uma sugestão, né? Porque é algo que tem me ajudado a compreender o fenômeno. Pensar em fases, ciclos. Ciclos. Você sai da infância, entra na puberdade, na adolescência, entra na maturidade. Aí da maturidade a gente agora já vai caminhando para a vista cansada. Fase a fase. É a fase, né, Divaldo? As coisas vão assim, lentamente. Divaldo, uma dúvida aqui da Maria Antônia pelo Facebook, que é uma dúvida, acho que de muita gente, se não de todos nós. Nesse período todo de transição, nessas crises que a gente, né, está vivenciando, enfim, ainda não é o ápice, afinal de contas, não chegou no fundo, tem mais coisa ainda para a gente atravessar. Ela pergunta o seguinte: Emmanuel será um líder do governo? Ele reencarnado? Seria muito atrevimento profetizar que fará o espírito sábio Emmanuel. Que ele será um membro da governança divina, sem dúvida. Mas o recurso de que se utilizará escapa-nos a todos. Porque a contribuição evangélica e filosófica, com muitas tintas científicas, que ele deu através da mediunidade de Chico Xavier, constitui um material para os próximos 100 anos de reflexões. A coletânea daquelas mensagens diárias que a FEB, num momento muito feliz, reuniu em 3 ou 4 volumes, são um atestado da sabedoria desse espírito. Hoje, na carne, dominado pelo véu relativo do esquecimento, ele trouxe traçada uma tarefa missionária, sem dúvida, que nos escapa. E talvez ela pode ser neste ou naquele capítulo. Falam-me que ele viria na condição de um professor, de um mestre. Mestre, com letra minúscula, que ele sempre foi desde o início das comunicações. Mas pouco importa em qual função ele venha.
ele já é um dos símbolos da Era Nova. Que maravilha. E à sua semelhança, outras entidades venerandas de ontem, de hoje e também de outra dimensão. Qual ocorreu no passado da construção das grandes pirâmides, dos grandes elementos que constituem as mais belas obras da antiguidade e também das grandes escolas de pensamento, como a escola de Alexandria, a escola neoplatônica e a Revolução Industrial e etc. Então, não acredito que ele seja um homem vinculado à política dependente de partidos. Eu sempre acho interessante a palavra partido, quando deveria ser inteira, porque sendo partido já é meio complicado, né? Tem que estar metade e brigar contra metade. Está dividido. Então eu tenho a impressão que ele vem na inteira proposta do bem. Uma pausa agora no vídeo e você vai ver um outro vídeo complementar a esse. Emmanuel será presidente do Brasil em 2057? Bem, gente, o Brasil vai abrigar um pouquinho de cada país, o espiritismo vai se espalhar para todos e depois todos vão ter o espiritismo em seus países de origem. Veja agora por trechos que isso é possível sim. Esse vídeo vai mexer com você, pois são coisas importantíssimas que vai acontecer com o Brasil no futuro. Profecias de Chico Xavier e também André Luiz, que enviou uma mensagem falando sobre esse futuro que poderemos comprovar, né? O mundo caminha para grandes conquistas e para grandes catástrofes, né? Em 98, Chico revelou um segredo sobre Emmanuel para um pequeno grupo de espíritas. Em uma noite, era aproximadamente 1h20 da madrugada, quando ele fez um relato de que Emmanuel aparecera a ele dizendo que iria reencarnar. Segundo os espíritas, Emmanuel reencarnou em março de 2000. Hoje, seria um menino de 10 anos. Profecia. No ano de 52... Chico Xavier psicografou uma mensagem de André Luiz sobre o futuro político próximo do Brasil. Eis a mensagem. Aqui ela está um pouco resumida, mas se você quiser ler completa, está embaixo aí do vídeo, né? Além de um link no final das mensagens aí embaixo do vídeo, que você pode baixar livros também, sobre sonhos, sexo, sobre tudo. Principalmente destaco o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas de Allan Kardec aos espíritos sobre todos os assuntos da vida, muito interessante, muito fácil de ler. Mensagem de Natal de André Luiz, na psicografia de Franciscano de Xavier, no Centro Espírita Jesus de Nazareno, em Congonhas, Minas Gerais, no dia 23 de dezembro de 1952. As catástrofes da transição planetária, com a mudança dos homens. Muitos dos que foram o esteio da situação serão chamados a prestar contas a Deus. Então o sol, as enchentes e o frio vão criar fome e desespero, não só no Brasil, mas também no mundo. Essa história de enchente, de muita água, vários videntes em várias épocas falaram a mesma coisa. E quando vários falam a mesma coisa, é verdade. Mas no fim de tudo vai aparecer um homem franco, sincero e leal, que montando em seu cavalo branco e com uma poderosa espada, cavalo branco e espada quer dizer os recursos que ele trará, dará uma nova dimensão e personalidade nos destinos do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Esse homem, acredito que seja Emmanuel, o espírito mais evoluído que se comunica pelo espiritismo. Ele foi Padre Manuel da Nóbrega, que descobriu São Paulo, E ele era o mentor de Chico Xavier, reencarnou. Chico Xavier fica como mentor dele. Ele é uma pessoa muito rigorosa, muito justa, amorosa, mas ao mesmo tempo será um presidente que não vai se vender por interesse algum. Será que merecemos? Acho que sim, hein? Todo mundo está querendo um presidente assim. Será combatido e criticado pelo seu temperamento e atitudes. Você imagina, um presidente não consegue agradar a todos, não.
mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos. Você imagina, só isso já basta, né? E o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo, e apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele será sempre fiel da balança pela sua fé e esperança no destino do Brasil e ele. Confiado, André Luiz. Então, meus irmãos, o momento... Tem um vídeo à frente aí que vai colocar uma carta de Chico Xavier, em que ele fala das grandes mudanças que vai haver no Brasil, o Brasil cedendo território para os Estados Unidos, parte do território, os Estados Unidos poder se instalar aqui, porque a América vai ficar sobre as águas, vai ficar inundada, outros países também, Inglaterra, Japão. E o que acontece? Né? Os espíritas dizem que o Brasil é a pátria do Evangelho, será a pátria do Evangelho no futuro. Então, quer dizer, levar o espiritismo ao mundo, e isso é importantíssimo. Como é que se faz? Dá um susto em todo mundo, porque está todo mundo muito materialista, retira toda a matéria de todos, e Estados Unidos está muito apegado à matéria, mas por outro lado eles têm qualidades muito grandes, né, administrativas, etc. Sabe administrar um país, e trazem essas inteligências para cá, reúnem em pequena parte aqui. Muitos desencarnam, morrem, a maioria morre, mas fica lá no plano espiritual. E essas que estão aqui ajudam o Brasil a progredir e com as suas inteligências, e o Brasil ajuda eles com o espiritismo. Eles aqui, com a simpatia do povo brasileiro, que foi provado na Copa do Mundo, eles vão conhecer o espiritismo, porque o espiritismo não vingou no mundo, mas pode vingar no futuro, porque Deus assim quer. Jesus assim quer. O Espiritismo é o Consolador prometido que Jesus prometeu, que vos falará sobre todas as coisas e ficará convosco para sempre. Então, a promessa de Jesus tem que ser cumprida. Esse mundo vai conhecer o Espiritismo e depois eles voltam para suas terras, modificados, melhorados, e nós também. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias momentos perigosos devem vir, tempos de perigos, e ele listou umas 15 coisas que têm a ver com caráter. No livro de Timóteo na Bíblia, escrito no 1º século depois de Cristo, o discípulo avisa: os homens serão egoístas, gananciosos, orgulhosos, arrogantes, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, vaidosos, amigos dos prazeres. Emmanuel reencarnou-se no ano 2000 e, posteriormente, Chico veio a desencarnar no ano 2002, o que, naturalmente, vai agora inverter seus papéis. Acontecer com o senhor, no caso, e com ela, seria isso também. Pelo menos. E o senhor tem uma previsão de data disso? Não. Ano? Eu penso que por volta de 2015 ela estará reencarnando-se. Nesse ínter, eu espero ainda estar encarnada. Eu preciso falar com você que está assistindo ao Entre Dois Mundos. E aí, você está gostando? Então, este programa precisa de você para se manter no ar. E sem a sua ajuda, nós vamos parar. Colabore com a divulgação do Espiritismo fazendo uma doação para a Federação Espírita Brasileira. Acesse o site www.febtv.com.br/quero ajudar e saiba mais como contribuir com a sua TV Espírita. Não deixe essa luz apagar. Mais do que uma morada, o mundo em que vivemos é a nossa escola.
E neste aprendizado da vida, haveremos de nos perguntar sempre se a nossa evolução científica e tecnológica está sendo acompanhada pelo nosso crescimento moral e espiritual. A comunicação hoje faz circular todo tipo de conteúdo aos pontos mais distantes do planeta. As pessoas comentam, compartilham, falam de tudo. Mas será que estamos indo bem? Podem os meios de comunicação ajudar-nos a difundir globalmente o verdadeiro sentido da vida? A Federação Espírita Brasileira lançou a FEB TV, com o objetivo de difundir em larga escala mensagens de consolo, paz e esperança. Somos uma instituição sem fins lucrativos. Precisamos de você. Sua ajuda nos permitirá a continuidade deste projeto e o desenvolvimento de outros que irão contribuir para a construção de um mundo melhor. Junte-se a nós, acesse www.febtv.com.br/quero ajudar. Estamos de volta com Entre Dois Mundos ao vivo. Você que está nos acompanhando, estamos sendo acompanhados por milhares de pessoas em todo o mundo. Obrigado pela audiência. Estamos também à disposição para esse programa ficará free, livre para todos os que quiserem assisti-lo depois, aí pela internet, no site da FEB TV, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, vai estar acessível para que todos possam desfrutar desses momentos tão gostosos que a gente está vivenciando aqui. Divaldo, Haroldo, são centenas de perguntas. Certamente nós não vamos dar conta de responder todas em 15 minutos que temos, mas as perguntas são interessantes, instigantes e vamos tentar aqui o máximo possível, né, com objetividade a gente conseguir atender. As perguntas são complexas, como essa, por exemplo, Divaldo. A Janaína, de São Paulo, pelo YouTube. Gostaria que falasse sobre esse novo momento conflituoso que parece estar por vir com a eleição dos Estados Unidos. São perspectivas que a nossa imaginação cria. Nunca podemos saber das transformações morais que se podem operar na criatura humana. Também tenho pensado, como qualquer cidadão que deseja o futuro da grande pátria norte-americana, será que o candidato eleito não estabeleceu aquela persona para poder atrair um grande número de pessoas identificadas àquele jeito áspero, irônico e muitas vezes chocante de que ele se utilizou? Segundo a imprensa, ele teria dito que buscaria o conselho do presidente Obama, procuraria uma equipe muito boa. Pode ser que revele uma situação inesperada, não aquela trágica que tememos, porque acima de tudo, o Cristo está no leme. E o barco terrestre chegará ao porto. Não podemos perder a esperança, né, Haroldo? Fraternidade Espírita, Seara de Jesus, diante de tudo isso que tem acontecido no mundo, os espíritos têm falado muito sobre a data limite, o degredo espiritual, né? Aqui a pergunta que já foi respondida, porque afinal de contas são os períodos, né? Vamos ver aqui a Sueli Reis do YouTube, que ela pergunta o seguinte: acreditam que a Terceira Guerra Mundial de fato ocorrerá? Essa é uma boa pergunta para que a gente repense o nosso posicionamento frente à transição planetária. Nós sempre estamos aguardando um fenômeno exterior. Mas basta imaginar que hoje, a cada 4 segundos, uma pessoa suicida no mundo. Nós temos hoje o maior contingente de pessoas em processo de depressão. Na minha profissão, por exemplo, inúmeros colegas não dormem mais sem remédio. Então eu digo, precisa de guerra? Muito bem. Precisa de guerra. Nós já vivemos uma catástrofe no mundo interior. Então, se nós ficarmos aqui como aves agoureiras, vaticinando guerras, conflitos, questões econômicas, talvez a gente perca o foco da causa. A causa está no ser, na intimidade.
Então eu acho que é mais salutar voltarmos para esses dramas íntimos e enxergarmos o poder consolador do Espiritismo, porque ele esclarece e ele consola. Esclarece ampliando o nosso horizonte espiritual, a nossa visão, e consola porque eleva a nossa resignação ao nível das nossas provas. Divaldo, o Luiz Antônio Moraes Ferreira, ele faz aqui uma pergunta que acho que é a pergunta de muita gente também. Sabemos que o Brasil é a pátria do Evangelho. Como entender esse preceito diante da violência, da corrupção em que vivemos no dia a dia? É a pátria do Evangelho que ainda não alcançou a sua qualidade essencial. Porque o Brasil é um país sem karmas coletivos, numa visão superficial. Nós percebemos que a América Latina tem sempre estado em lutas. Agora quase que termina, na Colômbia, a velha guerra de 52 anos contra as Farc. E as pessoas estavam tão acostumadas com a guerra que se rebelaram ante a paz, no desejo de vingar os seus mortos, sem importar dos novos mortos que viriam. Então o Brasil tem o karma da escravidão negra e o karma da Guerra do Paraguai. A escravidão negra foi liberada por fim pela princesa Isabel, uma brasileira, embora ficassem os bolsões inevitáveis de um longo período. E Itaipu foi a maneira que o Brasil pagou os prejuízos ao Paraguai, na impiedade da retirada da laguna, nos dias difíceis que diminuíram até a masculinidade, o número de pessoas de sexo masculino no país irmão. Então, o nosso país não tem uma beligerância tradicional. Não é um país clássico de preconceitos contra esta raça, contra aquilo. O brasileiro, graças à miscigenação e aos espíritos que aqui estão, muitos europeus, que vieram resgatar ou preparar-se para levar a mensagem do Evangelho em toda parte. Com respeito a todas as nações, Deus não iria criar uma nova Canaã, destacando-a em uma posição relevante em detrimento das outras. O autor brasileiro sonha com esse momento de fraternidade que um dia lograremos, é a pátria do Evangelho. Pelo número daqueles que hoje abraçamos o Evangelho na visão espírita. É o coração do mundo, porque nos compadecemos muito. E graças à mentalidade brasileira espiritista, há 90% dos países na atualidade, onde brota o movimento espírita, é com a presença de brasileiros que levaram a semente. Não é questão de que, pelo fato de termos uma destinação histórica muito bela e consoladora, estejamos beijando no meio da rua hoje. Porque o Brasil alcançará, mas é necessário que os brasileiros nos modifiquemos para podermos merecer nessa pátria da esperança. Muito bem. Tiago Alexandre pelo YouTube, Haroldo, Divaldo diz assim, bom dia. Gratidão imensa de ouvir estas orientações. Gostaria de saber se essa transição tem um prazo definido para acontecer. O prazo. É sempre o prazo. A fase. E volta naquilo que a gente já comentou, né, Divaldo? Certinho, essa daqui fica respondida. Adriano Alves pergunta então aqui, Haroldo, o seguinte, gostaria de saber se é verdade que os espíritos mais endurecidos que estão a desencarnar, não mais reencarnarão na Terra, ou seja, eles estão desencarnando, não vão voltar para a Terra. Essa é a pergunta. E se nesse longo processo aí se dará por muito tempo ainda, ou se já está sendo finalizado? A espiritualidade tem se manifestado, sobretudo pela mediunidade do Divaldo, e também a gente percebe já um indício disso na obra do Chico, sobretudo no A Caminho da Luz, que o processo de saneamento geral da Terra, ele já tem um início a partir da Segunda Guerra. E a gente percebe que ali já começa um trabalho, porque é um trabalho complexo. Nós não estamos falando de uma ação de saneamento em um lar. Nós estamos falando de um saneamento geral espiritual em um planeta, com mais de 20 bilhões de seres espirituais vinculados ao orbe. É uma ação de vasta proporção. E isso demanda muitas décadas. Agora, os detalhes dessa operação nós não temos acesso, né?
se tem algo bonito que o encarnado pode fazer, é contentar-se com a limitação do nosso horizonte, né? Nós somos soldados. O Emmanuel tem uma frase linda, ele termina o A Caminho da Luz dizendo assim: ao que nos é dado saber, então ele não afirma, ao que nos é dado saber, os cristos planetários do sistema programam a terceira reunião. Aí ele diz assim: o que será deliberado? Não sabemos, porque é vedado ao soldado saber dos planos do general. Nós somos soldados, nós somos cadetes. Essas ações estratégicas de alta envergadura são vedadas à nossa investigação. Que vale mesmo, né, Haroldo? Uma postura íntima, no interior. De confiança e de saber que há uma lógica. Jesus nunca tomou decisões incoerentes, porque ele está em comunhão com Deus. E outra coisa, transição planetária, tem bilhões de planetas passando por ela. Se tem uma coisa que tem no universo, é espírito com experiência em transição planetária. Alguns já têm currículo assim. Você pega o currículo dele, ele já participou de 50 transição planetária. Ele está experiente, os técnicos. Né? Jesus não recruta assim, técnicos que estão começando agora. Experiência longa. Divaldo, a Carolina Dória, aqui pelo portal da FEB TV, pergunta se a gente pode dizer que nós estamos passando por uma verdadeira crise moral. Sem dúvida. A grande problemática da crise é de natureza moral. A perda de uma ética, a perda de um roteiro de segurança, a perda daquela proposta do Cristo, do amor, mas não apenas do amor da libido. A libido é uma forma de amor, mas o amor preconizado pelo Cristo é de muito maior profundidade. É um sentimento de largueza quase infinita, que nós ainda não podemos alcançar, mas que podemos manifestar através da tolerância, da compreensão, da fraternidade, da ajuda recíproca. Isso nós podemos fazer. Que beleza. Nós temos aqui o Enio Moura, pelo Facebook. Haroldo está perguntando assim: o que o Haroldo, essa é para você mesmo, pode nos esclarecer sobre os 2/3 dos espíritos encarnados e desencarnados à esquerda do Cristo que serão exilados? Bom, aí está sendo feita uma interpretação literal de alguns textos do Apocalipse. E nós aprendemos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que muitos pontos da Bíblia, dos autores sacros, dos evangelhos em geral, eles somente são ininteligíveis por falta da chave. Essa chave está completa no Espiritismo. E nós aprendemos, com o exemplo de Allan Kardec, que não é aconselhável fazer uma interpretação literal do texto bíblico. Esses números constantes do Evangelho de João fazem parte de uma intricada simbologia, que não vem aqui ao caso, esse não é o momento para entrar nisso, que se refere aos ciclos astronômicos, ciclos cósmicos, que fazem parte de uma ordem estabelecida pela sabedoria divina. Então não tomemos esse 2/3, 1/3, isso é um símbolo, isso não é um valor numérico, isso não é para ser contabilizado como número. Aí no caso, é uma dica, né? Já que está pedindo a minha opinião, né? O Apocalipse, todo número no Apocalipse, ele tem uma qualidade. Então, não vamos enxergar número no Apocalipse como quantidade. O número indica um valor. Então, esses números dizem respeito à característica moral de quem será convidado ao degredo. Sempre lembrando, nós pintamos o degredo com tintas muito escuras, mas não constitui um ato de bondade um pedagogo que percebe que o aluno não está conseguindo acompanhar a turma, conduzi-lo a uma outra turma, onde ele possa aprender a lição no ritmo e da forma mais condizente com seu estado íntimo? Pois é. É um ato de misericórdia. O degredo, Deus não age com violência, nem com truculência.
age com justiça, não com truculência. É muito confortador isso. Porque estamos sempre com a questão da punição. Quando é oportunidade de renovação interior e de reparação do mal feito a benefício daquilo que é positivo. Nós temos uma pergunta, Divaldo, que vem muito a calhar com o que você está falando e a gente já vai encaminhando para o nosso encerramento. Temos apenas 2 minutos. A Jussara Sansão de Nova Iguaçu. Aí a gente já encerra com as considerações também breves de vocês, por favor. Quais dicas nos dariam para passar por esse processo de transição de forma mais tranquila e confiante? Primeiro, o auto-amor, para poder amar o próximo. Fazer por si o que gostaria que os outros também lhe fizessem. E ao transformar-se, ter em meta o seu próximo, construindo já um mundo novo. E aí, Haroldo? Então eu vou dizer, de uma maneira bem pessoal. Esse final de semana recebi das mãos de Divaldo um presente, que é o livro Seja Feliz Hoje. Que é o lançamento? Que é o lançamento. E quer saber? Dá uma lida no livro. E pega também a obra lá do Emmanuel que comenta o Evangelho. Então pega o livro aqui da Joana e essa obra do Emmanuel, porque eu encantei com esse livro, porque ele trata disso. Da doença, da depressão, de um projeto de ser feliz, mas não esse projeto falso, egoístico, de abandono do dever, de abandono da interioridade, mas um projeto genuíno, um projeto que tem fundamentos no Evangelho do Cristo. Eu acho que essa obra resgata uma coisa bonita do Evangelho. Nós nos fixamos na crucificação. Mas o Evangelho se inicia numa linda noite, com uma estrela maravilhosa em Belém, e ele se encerra com uma manhã ensolarada, em que Jesus se apresenta a Madalena. O Evangelho começa na alegria, ele termina na alegria, embora tenha a crise da cruz. Mas a crise é uma passagem. Tudo passa na terra e tudo se transforma, mas o que vem do céu permanecerá. Meio. Que maravilha. Queremos agradecer aqui do fundo do coração, viu, Haroldo, a sua presença, os esclarecimentos. Geraldo, eu que agradeço, querido. Obrigado. Divaldo também, muito obrigado pelos esclarecimentos. Mas a oportunidade nossa foi excelente. Muito obrigado a você. Que bom, né? Podemos conversar, trocar ideias. É uma gratidão muito grande. Aqui nós estamos recebendo inúmeras mensagens dos nossos queridos telespectadores, mas são centenas de mensagens. Se fosse responder tudo, ia acabar a transição planetária e nós íamos ficar aqui conversando. Então é isso. Não dá para responder a todas, né? Mas a gente vai inserindo gradativamente no programa Entre Dois Mundos alguns outros questionamentos que porventura, né, não tenham sido contemplados aqui, mas muito obrigado mesmo pela presença de vocês, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Agradecemos também no fundo do coração a sua participação, as perguntas que mandaram, as dúvidas, a presença sempre ativa, sempre positiva. Fica aí o convite para vocês assistirem também no canal Gotas de Luz a este e outros programas. Este estará disponível para quem quiser acesso livre. Foi um prazer enorme estar com vocês e esperamos que tenha sido útil para todos. Muito obrigado e até o próximo.